O mar estava em fúria naquela noite de 1943. O céu, pesado de nuvens baixas, era iluminado de tempos em tempos pelos clarões dos disparos das baterias navais. Ondas se chocavam violentamente contra o casco do HMS Redemption, um destroyer britânico posicionado na linha de frente de um dos mais intensos embates do Atlântico Norte. Eram quase 3 horas da madrugada. Mas não havia sono a bordo, apenas tensão, e feridos esperando pelo improvável milagre da sobrevivência. Sob o convés inundado de sons metálicos, passos apressados e lamentos abafados, o tenente médico Arthur Davis corria. Seu uniforme, marcado pelo sangue de dezenas de soldados, já quase não lembrava o branco original. O olhar era de um homem exausto, mas que jamais permitiria a si mesmo descansar enquanto ainda houvesse gritos de dor ecoando nos corredores daquela embarcação. Davis não era apenas o responsável por salvar vidas entre seus próprios compatriotas. Em noites como aquela, em que o caos se instaurava de tal maneira que as regras do mundo pareciam ter sido arrastadas pelo temporal, ele precisava lidar com dilemas que transcendiam a medicina e tocavam o coração de qualquer ser humano. Na enfermaria improvisada do HMS Redemption, entre macas rearranjadas à pressa e instrumentos mergulhados em bacias de metal, estavam reunidos marinheiros ingleses e, para horror dos mais nacionalistas a bordo, 3 soldados alemães resgatados às pressas após uma balsa inimiga explodir a apenas 50 metros dali. Os soldados britânicos assistiam a tudo com olhares carregados de incerteza e algum ódio mal disfarçado. Para eles, o verdadeiro inimigo tinha um rosto, uma língua, um uniforme diferente. As ordens eram claras. Feridos inimigos só podiam ser tratados se não colocassem em risco os recursos destinados à tripulação. No entanto, para o tenente Davis, todo ferido era um pedido desesperado por ajuda. Enquanto no convés superior o capitão Lewis relatava pelo rádio as baixas sofridas e requisitava reforços, a tempestade de críticas desabava sobre Davis. Alguns oficiais sussurravam sobre traição. Outros apenas remoíam em silêncio o incômodo de verem recursos desperdiçados com homens que, até minutos atrás, tentavam afundar o navio deles. Mas a consciência do médico era movida por algo muito mais antigo do que burocracias ou comandos. Um juramento que lhe fora ensinado pelo próprio pai, também médico militar, sobrevivente da Primeira Guerra. Na guerra, a vida sempre será a coisa mais cara. Não importa de que lado do uniforme ela pulsa. O relógio marcava 3 horas e 25 minutos. Uma explosão próxima arremessou fragmentos de aço contra a lateral do navio, espalhando medo e feridos ainda mais próximos da enfermaria. Entre os corpos arrastados, um sargento britânico chorando de dor e um jovem alemão inconsciente, membros dilacerados. O tenente Davis precisava decidir em poucos segundos quem receberia morfina. Restava uma única seringa. A tensão se disparou entre os presentes. Um oficial inferior quase agarrou Davis pelo braço, exigindo prioridade para o sargento. São ordens diretas, tenente. O inimigo espera sua vez ou morre como merece. No entanto, diante do olhar suplicante de um dos prisioneiros, Davis hesitou por uma fração de segundo. Era impossível não ver um reflexo de si mesmo nos olhos dos rapazes. Os gritos, a dor, o sangue apagavam todos os idiomas, todas as bandeiras. As luzes tremulavam com as explosões. O cheiro de carne queimada e metal quente era quase insuportável. Cada decisão parecia pesar toneladas. Davis se viu cheio de dúvidas, mas também de certezas que o perseguiam desde sua graduação. Salvar vidas não era uma escolha, era um dever, ainda que custasse a própria reputação. Naquele instante ele respirou fundo e se dirigiu ao pequeno grupo de prisioneiros.
Esse homem está em choque. Preciso estancar o sangramento agora. Se sobreviver ou morrer, dependerá do que eu fizer em 5 minutos. No fundo da enfermaria, o imediato Thompson observava tudo, preparando um relatório para o alto comando. Era conhecido por sua rigidez. Nenhuma política de compaixão seria tolerada a bordo, não em plena guerra. O clima entre parte da tripulação começava a azedar. Alguns cochichavam que Davis não era digno da farda. Outros, mais próximos ao sofrimento da linha de frente, compreendiam a misericórdia estampada no rosto do médico. Para eles, não reconhecer humanidade no outro era o primeiro passo para perder toda a própria. O relógio avançava e mais gritos surgiam do corredor. Davis alternava entre tratar compatriotas, limpar os ferimentos dos alemães, pedir ajuda a enfermeiros apavorados pelas consequências do que faziam. Do lado de fora, marujos vinham avisar de novos feridos. Dentro, crescia a tensão a cada recurso gasto com o inimigo. Davis mal conseguia pensar. Sua mente alternava entre pensamentos de infância, lembranças do pai, as vozes dos companheiros mortos meses atrás e a urgência da medicina praticada sob fogo cruzado. Do jeito que anda, vai acabar em corte marcial, Davis, murmurou uma das enfermeiras. Mas eu prefiro um tribunal do que condenar alguém à morte só porque ele fala alemão, respondeu ele, os olhos vermelhos do esforço. No convés, os canhões não paravam de cuspir fogo. A noite parecia infinita e as ordens secas, priorize os nossos, abandone os outros, voltavam e voltavam à mente de todos. Em meio à angústia, Davis percebeu que naquele navio, à deriva entre as explosões e o medo, a única bússola que poderia seguir era o próprio coração. Naquele corredor abafado, cheio de sangue, gritos e ecos de quem ainda esperava por salvação, começava a nascer o maior teste de lealdade e humanidade já enfrentado não só pelo tenente médico Arthur Davis, mas por toda a tripulação do HMS Redemption. Será que a compaixão sobrevive no inferno da guerra naval? A tempestade de aço mal havia dado trégua quando a situação a bordo do HMS Redemption voltou a se complicar ainda mais. A cada minuto, tornava-se mais claro que aquele não seria apenas mais um capítulo de sobrevivência em alto mar, mas sim uma luta contra tudo o que restava de humanidade, obediência e fraternidade. O tenente médico Arthur Davis lutava para se manter de pé, enquanto outros oficiais se revezavam em socorrer aliados e manter a disciplina. Mas o próprio Davis já era visto como um corpo estranho pela ala mais dura da tripulação. Murmúrios cruzavam os corredores. Traidor. Traidor por salvar inimigos. O abandono não era mais uma ameaça, mas quase uma certeza que pairava no ambiente abafado da enfermaria. Do lado de fora, os sons de explosões e tiros permaneciam ensurdecedores. O deck tremia a cada impacto que atingia o navio. Relíquias de ordem e disciplina se dissolviam diante da brutalidade da guerra. No rádio da ponte, o capitão Lewis recebia uma nova sequência de comandos da frota principal. O HMS Redemption deveria recuar a todo custo. Sua prioridade agora era garantir, a qualquer preço, a retirada da tropa. O problema: nem todos abandonariam o navio em igual condição. Lewis ordenou sem hesitar. Prioridade total à evacuação dos oficiais superiores e tripulação nativa. Prisioneiros e feridos leves do inimigo ficam para trás. Não comprometam recursos. Repito, abandono autorizado. A mensagem caiu como uma sentença de morte. Davis ouviu as ordens quase sem respirar. Naquela mesma hora, 2 marinheiros vieram à enfermaria. Tenente, a prioridade é a evacuação dos nossos. O comandante já liberou. Se for preciso, deixe os alemães. Eles são o inimigo. Apenas execute. Mas naquele espaço úmido da enfermaria, era impossível deixar de escutar as súplicas, não só dos jovens inimigos que tremiam de medo diante do abandono, mas da própria consciência.
Os feridos, os do lado de lá, não tinham mais forças. Alguns já balbuciavam frases de despedida. Entre eles, um garoto alemão de não mais que 19 anos, olhos arregalados de terror, um corte profundo atravessando o tórax, tentava desesperadamente se comunicar com Arthur Davis, mãos trêmulas, palavras em um inglês precário. Por favor, não me deixe morrer aqui. Tenho uma irmã pequena, ela não sabe. Davis segurou firme o bisturi. O ambiente ameaçava desmoronar. Ele sabia. Qualquer ato de rebeldia seria notado, reportado, analisado. O julgamento viria rápido, impiedoso. Do outro lado da sala, uma enfermeira, Clara, há dias sem descanso, olhou com compaixão para Davis, mas seus olhos também pediam uma decisão. O dilema não era só dele. No rádio, vozes secas reforçavam. Repito, tempo esgotado, recursos limitados, abandone inimigos se necessário. Davis poderia obedecer e garantir seu futuro na Marinha Real. Mas dentro dele, uma tempestade, talvez maior do que a que rugia sobre o casco do navio, começava a devastar suas certezas. Que valor tem uma medalha recebida às custas da covardia mais íntima? Quem será eu depois disso? Lá fora, a chuva e o fogo cruzado ganhavam novos contornos. Cruzadores inimigos haviam avistado o Redemption. Não tardaria para que a evacuação se transformasse numa corrida contra a morte. As portas da enfermaria se abriram de repente. 2 marinheiros armados exigiram: "Tenente, organize apenas os nossos. Vamos fechar agora. Quem não sair, fica. Não temos tempo a perder com eles." O relógio corria. Precisavam estar nos botes em menos de 15 minutos. Vários ingleses, já sedados e prontos, foram retirados com pressa. Davis sentiu a dor de cada decisão. Cada um dos alemães, um novo fantasma a atormentar seus próximos anos de vida. O mais novo, o garoto ferido, já mal conseguia falar. Davis tomou uma decisão em segundos que lhe custaria noites insones por toda a existência. Pegou material, buscou sozinho numa gaveta esquecida as últimas tiras de gaze, usou as próprias mãos para tentar conter a hemorragia do inimigo ferido. "Eu não vou te abandonar", disse em voz baixa, entre dentes cerrados. Clara o encarou em silêncio e, num gesto silencioso de coragem, manteve-se ao lado dele, mesmo à revelia de toda a autoridade. O caos explodiu no corredor. Gritos. "Vamos logo! Eles não vão esperar por você, Davis!" Arthur sentiu o cheiro forte do óleo, o balanço do navio em retirada sob pânico. Pensou na própria família, nos colegas de infância, em como explicaria sua escolha para qualquer um deles. Quando finalmente arrastou o jovem alemão e outros 2 feridos para junto da saída da enfermaria, já não era mais só um médico. Era um homem assombrado pelo peso das escolhas, pelo medo de sobreviver e, por causa disso, nunca mais conseguir olhar nos próprios olhos do espelho. O último bote estava quase sendo lançado quando Davis, totalmente exausto, ajudado por Clara carregando mais um ferido, correu em direção à saída. Ecos de tiros, gritos, avisos de explosão soavam pelos corredores. Dos oficiais, apenas olhares de reprovação. Do rádio, o comando final: "Quem não embarcar agora ficará por conta própria." Sem forças para argumentos, Davis tomou a cena nas próprias mãos. Empurrou uma maca, dobrou o próprio uniforme em um dos feridos, enfrentou olhares, enfrentou o medo. No instante derradeiro, um marinheiro quase puxou Clara de volta. "Você está louca? Vai morrer por eles?" Ela vacilou, lágrimas nos olhos, mas ficou com Davis e com aqueles que, por destino cruel, haviam sido condenados apenas por usar o uniforme errado. Então, em meio ao pânico e ao abandono, Davis e Clara, com 2 prisioneiros feridos e marca de condenação nos próprios nomes, saltaram para o último bote, ouvindo atrás de si o estrondo do casco do Redemption finalmente cedendo ao ataque.
A noite era agora um mar sem comandante, sem certezas, mas com uma nova verdade absoluta. Na guerra, cada escolha é uma sentença. E ali, naquele bote, minúsculo diante da vastidão do Atlântico, Arthur Davis e Clara sabiam. A verdadeira batalha ainda estava por começar. O bote parecia pequeno demais diante da imensidão escura do Atlântico. As ondas oscilavam, ameaçando a todo momento virar o frágil refúgio de Davis, Clara, os 2 feridos alemães e o jovem inglês inconsciente. O cheiro de mar, sangue, óleo e pólvora grudou na pele e na memória de cada um. A bordo daquele bote, último elo entre sobreviventes improváveis, o tempo se tornou incerto. Cada onda era uma pergunta sem resposta. Cada trovão era mais um lembrete de que, na guerra, tudo pode ser arrancado em segundos, menos a esperança. Arthur Davis, antes respeitado e reconhecido entre os oficiais da Marinha Real, agora era apenas um homem entre tantos outros tentando sobreviver à mercê dos próprios dilemas, sitiado por vozes internas que martelavam o real significado de dever. O garoto alemão, pálido, delirava entre a vida e a morte. Clara fazia o possível para estancar o sangramento, mas o material era escasso. Do lado oposto, o outro prisioneiro mal falava. Só respirava, apertando entre os dedos um medalhão com o rosto da mãe. Davis sabia, nenhum médico é treinado para salvar quando tudo lhe é negado. Ali só restava coragem. Enquanto remavam à deriva, uma silhueta se desenhou no horizonte enevoado, um navio de guerra marcando o último fio de esperança. Mas a bandeira era indefinida. Poderiam ser aliados, mas talvez também caíssem novamente nas mãos de inimigos. Ao se aproximarem, Davis ordenou: façam todos deitar, escondam os feridos. Mostro as mãos, não importa quem venha. Ninguém morre hoje. A aproximação do navio fez o medo escalar entre eles. Clara tremia. O garoto alemão agarrou a mão do médico, murmurando: Bitte, Dank, meine Familie. Davis não conteve. Lembrou do próprio irmão, morto no início da guerra, e viu em cada rosto ali a face da humanidade sufocada pelo uniforme. O navio que se aproximava, um cruzador britânico danificado, HMS Guardian, lançou uma corda. O resgate foi brutal. Os marinheiros armados imediatamente perceberam a presença dos alemães feridos. Olhares de estranheza, revolta e ameaça pairaram no convés. O que esses Krauts estão fazendo aqui vivos? Vociferou um dos oficiais, mirando a arma. Salvei quem pude, respondeu Davis, num misto de cansaço e desafio. Clara, com sangue no rosto e nas mãos, soltou: se somos médicos, é por todos. Se somos humanos, é por todos. A tripulação dividiu-se. Alguns quiseram prender Davis por insubordinação. Outros, tocados pelo contexto, pela brutalidade vista, escolheram ajudar. Uma discussão inflamou. É por causa de gente assim que estamos perdendo amigos? Ou é graças a gente assim que ainda lembramos o que somos? O comandante do Guardian, rígido, ordenou separação dos feridos. Mas, ao ver Davis lutar para manter o garoto alemão vivo, enxergou algo além da guerra. Viu alguém disposto a pagar o preço por não se render ao ódio. Silêncio tenso. Minutos depois, o comandante autorizou o auxílio médico a todos. Decisão rara e impopular, mas carregada de humanidade. O tempo no convés do Guardian foi de espera e julgamento. Davis e Clara, sob escolta, viram o garoto alemão ser salvo por um tris. Na enfermaria, Clara percebeu que um dos ingleses feridos, deixado para morrer no bote, era primo de um oficial do Guardian. O gesto de Davis ecoou muito além das rivalidades e, como um vírus invisível, fez outros questionarem: e se fosse meu irmão ali? E se fosse minha mãe? O comando superior investigou o caso. Davis aguardou, preparado para corte marcial e desonra. Foi interrogado por horas.
cada resposta um reflexo do peso de suas decisões. Meu dever era salvar vidas, mesmo que isso custasse tudo mais. Dias depois, diante de quase toda a tropa britânica, a sentença veio. Ao invés de condenação, Davis foi removido do serviço de linha de frente, mas reconhecido publicamente como exemplo de coragem moral. O navio ecoou em silêncio. Alguns condenaram, mas muitos se viram pela primeira vez confrontados com a pergunta que define todas as guerras. Do lado de quem estamos quando a humanidade custa mais caro do que a própria vida? Clara se despediu de Davis com lágrimas e admiração. O garoto alemão, agora curado, olhou para o médico e, num inglês precário, falou: "Você salvou tudo. Para mim, você é pai e irmão e esperança." A guerra continuou, implacável. O nome de Arthur Davis se perdeu entre listas e relatórios, mas para aqueles que estiveram naquele bote, aliados ou inimigos, ele foi o último farol de compaixão em um oceano de ódio. E assim, enquanto o mar rugia lá fora, muitos entre os oficiais passaram a se perguntar se, por trás dos uniformes e dos idiomas, ainda havia espaço para lembrar. O grande inimigo não era o homem ao lado, mas tudo que nos faz esquecer que, em toda dor, existe outro humano esperando por compaixão. Davis nunca mais voltou ao fronte. Viveu sob a sombra do julgamento, mas dormia com a rara paz de quem, mesmo em pleno inferno naval, recusou-se a abandonar o que faz de um homem, um verdadeiro herói, mesmo que seja apenas por uma noite. Recapitulação e uma chamada para a ação. Histórias como a do tenente médico Arthur Davis mostram que, mesmo nas piores tempestades, somos definidos por escolhas impossíveis, sacrifícios silenciosos e gestos de humanidade que atravessam qualquer fronteira. Se essa história te tocou, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal Crônicas dos Sete Mares e não perca a próxima saga incrível dos bastidores mais dramáticos das batalhas navais. Aperte o sininho para não perder nenhum lançamento. E, se quer conhecer o drama do almirante abandonado pela própria frota, clique no vídeo recomendado ao lado. Muito obrigado por embarcar conosco em mais uma travessia. Até o próximo mar, comandante.